O que um casal pode fazer quando enfrenta dificuldade no relacionamento? Bem, Denilson, tudo na vida tem jeito. Algumas pessoas dizem assim, não, só não tem jeito para a morte, né? Aí a gente pega lá a ressurreição de Cristo, a gente descobre que até para a morte tem jeito. Casamento é uma parceria onde duas pessoas decidem. Antigamente havia aquela questão paternal, né? O pai prometia e tal, mas hoje é uma questão de decisão. Para Deus, o casamento, lá em Mateus 19, o casamento é algo vitalício. Então, quando há uma dificuldade, as pessoas elas devem buscar primeiramente as ferramentas bíblicas para acertá-las. Primeiro, amar não é uma questão sexual apenas. Porque, permita-me brincar, infelizmente, a gente tem um prazo de validade em vida sexual. Então, amar é desejar o bem da outra pessoa, custe o que custar. Então, quando há uma dificuldade, nós temos que trabalhar primeiramente, com os dois mandamentos bíblicos, que é amar e perdoar. Quando essas dificuldades elas persistem, o casal deve avaliar, aí entra já um outro padrão que Jesus pede, a questão da humildade. O casal ele deve avaliar quais são os pontos de divergências que existem e como fazer para que eles possam ser retificados, avaliados, mudados. E aí, quando os aspectos bíblicos eles fogem, aí não há nenhum problema do casal buscar uma ajuda externa. Aí entra aí um psicoterapeuta, entra aí um psicólogo, entra aí um próprio pastor, um pastor especialista, porque a função do casamento não é assim, agora eu não quero, pronto. Então, antes de entrar para o casamento, a pessoa ela tem que entender que essas oscilações elas vão ocorrer. Eu até brinco assim das crises ímpares, né? Um ano de casamento, já quando faz um ano aí tem aquela primeira tal, aí depois 3 anos, aí 5, 7. Então assim, eu até brinco, chamo de crise ímpares, porque é uma brincadeira, tá? Não é uma Eu tô chegando a cavalo, tá? 5, viu? Então assim, existem. Então assim, o desgaste no relacionamento, ele acontece. Mas as pessoas elas devem aprender a lidar com essa situação. Por quê? Casamento, ele não é um trabalho que a gente pega, muda e tal, porque há algumas situações psíquicas envolvidas e as pessoas acabam sendo feridas quando elas se separam. Então, o segredo é, casamento está com problema, avaliem-se. Aí a psicanálise ela até trabalha muito essa questão da autoavaliação, tal. A psicologia amplia mais. Então assim, o casal deve avaliar. Depois do pecado, permita-me usar uma expressão, uma brincadeira aqui. Sim. Depois do pecado, nós ficamos bipolares. Só uma brincadeira, tá? Mas por que bipolar? Porque a gente vai oscilar. Vai oscilar. A gente vai cometer algumas falhas humanas. Não estou falando de pecado, onde a pessoa insiste que o pecado é certo. Eu estou falando em falhas. E nessas falhas a gente tem que saber lidar com elas. Então, havendo dificuldade, usar as ferramentas bíblicas para tentar consertá-las. Amor, perdão, humildade. Lá em Provérbios fala bastante sobre a sabedoria. E eu até acrescento, as pessoas elas podem
ler sobre o assunto na qual elas estão vivendo, para que elas possam ajustar essa situação. Então, assim, aí quando foge, quando esses mecanismos bíblicos e esses mecanismos sociais, né, que aí às vezes é um problema sexual, às vezes é um problema de ordem financeira, às vezes é até a questão da oscilação. Então, fugiu disso, aí busca uma ajuda externa.